Salvaguardando nossa história. Políticas públicas para a preservação e valorização do patrimônio cultural e histórico. A preservação e valorização do patrimônio cultural e histórico são aspectos fundamentais para a identidade e memória de uma sociedade. As políticas públicas nessa área têm como objetivo proteger e promover a herança cultural de uma nação, garantindo que as gerações futuras possam apreciar e aprender com o passado. Essas políticas abrangem uma série de iniciativas voltadas para a conservação de monumentos, sítios arqueológicos, edifícios históricos, manifestações culturais e tradições locais. Um dos principais instrumentos das políticas públicas para a preservação do patrimônio cultural é a identificação e classificação de bens culturais e históricos. Isso envolve a realização de inventários, estudos e pesquisas para identificar os bens de valor cultural, histórico ou artístico de uma região, bem como a sua classificação e registro junto aos órgãos competentes. Por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Brasil é responsável por catalogar e proteger os bens culturais do país. Além da identificação, a conservação e restauração de bens culturais são aspectos essenciais das políticas de preservação do patrimônio. Isso inclui a adoção de medidas para proteger edifícios históricos, monumentos, pinturas, esculturas e outros artefatos contra danos causados pelo tempo, clima, poluição e intervenções humanas. Por exemplo, a restauração da Catedral de Notre-Dame, em Paris, após o incêndio de 2019, exigiu a aplicação de técnicas avançadas de conservação para recuperar e preservar a estrutura histórica. Além da conservação física, as políticas públicas também visam promover o acesso público e a valorização do patrimônio cultural. Isso pode incluir a criação de museus, centros culturais, espaços de exposição e circuitos turísticos que permitam às pessoas conhecer e apreciar os bens culturais de uma região. Por exemplo, o Museu do Louvre, em Paris, abriga uma vasta coleção de obras de arte e artefatos históricos que são acessíveis ao público e contribuem para a promoção da cultura e história francesas. Observe também que as políticas públicas podem incluir iniciativas de educação patrimonial, destinadas a sensibilizar a população sobre a importância da preservação do patrimônio cultural e envolvê-la em atividades de conservação e valorização. Isso pode envolver a realização de visitas guiadas, cursos, oficinas e campanhas de conscientização que promovam o entendimento e apreço pelo patrimônio cultural local e nacional. Outro aspecto importante das políticas de preservação do patrimônio é a promoção da sustentabilidade e uso responsável dos recursos naturais e culturais. Isso inclui a implementação de medidas para minimizar o impacto ambiental e social das atividades turísticas e de desenvolvimento urbano em áreas de patrimônio cultural, bem como a promoção de práticas sustentáveis de gestão e conservação. Por exemplo, em cidades históricas como Veneza, na Itália, são adotadas medidas para controlar o turismo de massa e proteger os edifícios e canais históricos da cidade. Além disso, as políticas públicas para a preservação do patrimônio cultural podem incluir ações de salvaguarda de tradições culturais e conhecimentos tradicionais de comunidades locais e povos indígenas. Isso envolve o reconhecimento e respeito pela diversidade cultural e étnica, bem como a proteção dos direitos das comunidades sobre seu patrimônio cultural e o direito de participar das decisões que afetam sua preservação e gestão. Outro aspecto relevante das políticas de preservação do patrimônio é a promoção da diversidade cultural e inclusão social. Isso inclui a valorização e promoção da cultura e tradições de grupos étnicos, minorias étnicas e comunidades marginalizadas, bem como a criação de oportunidades de participação e representação desses grupos nos processos de tomada de decisão relacionados à preservação do patrimônio cultural. Ademais, as políticas de preservação do patrimônio cultural podem incluir ações de cooperação internacional e intercâmbio cultural, visando promover a troca de experiências, conhecimentos e recursos entre países e regiões. Isso pode incluir a realização de acordos de cooperação, projetos conjuntos de conservação e restauração, intercâmbios de profissionais e a promoção de eventos culturais internacionais. Em resumo, as políticas públicas para a preservação e valorização do patrimônio cultural e histórico desempenham um papel crucial na proteção da identidade e memória de uma nação, promovendo o acesso, conservação e valorização dos bens culturais e tradições que fazem parte de sua história e herança cultural. Essas políticas devem ser orientadas por princípios de sustentabilidade, inclusão, diversidade e participação, garantindo que o patrimônio cultural seja preservado e transmitido às gerações futuras. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos.
Até mais.